Oi, gente. Oi, tudo bem? Desculpa que eu vou ficar olhando pra vocês e eu vou olhar pra frente também, tá bom? Mas eu queria gravar agora porque eu tô com material fresco na mente, mas eu tinha que chegar no lugar no horário. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre bilinguismo e as dificuldades de criar filhos bilíngues. Esse vídeo, ele vai não só para as pessoas que moram no Brasil e estão criando seus filhos numa segunda língua, mas também para as crianças para as famílias que moram fora do Brasil, né? E querem manter o português como língua de origem, né? A nossa, no caso, né? Não dos filhos, como a língua herança para os filhos. Enfim, a gente sabe o quanto é difícil já ser bilíngue, né? Não é só simplesmente saber falar a língua. Ser bilíngue inclui muitas outras coisas, né? Se acostumar com a cultura, porque às vezes a gente sabe as palavras, mas saber a tradução da palavra não quer dizer que você saiba sentar e ter uma conversa com uma pessoa, né? Vai parecer uma coisa bem mecânica e até desconfortável, né? Não é uma coisa legal, assim. Então, enfim, ser bilíngue exige muito da gente. Eu até sempre brinco que as pessoas bilíngues deviam de ganhar bem mais, porque eu sinto que a gente usa o nosso cérebro muito mais, né? A gente tá sempre trocando culturas e ideias para entender melhor e passar melhor o que a gente quer falar. Então, exige muito do nosso cérebro, né? Eu acho que nós bilíngues usamos o cérebro muito mais do que as pessoas que falam uma língua só. Mas eu só acho. Mas brincadeiras à parte, gente, criar os nossos filhos bilíngues pode ser complicado e não. É aquele tipo de coisa que eu digo que é simples, mas não é fácil, né? E por que eu digo isso? Eu tenho duas filhas, né? A maioria de vocês sabem, a Giovana e a Juliana. Giovana tá começando a falar agora, então tá aí entrando no bilinguismo. E a Juliana já tem 7 anos, né? Vai fazer 7 agora. E já é bilíngue. E quais são as dificuldades que eu vejo, né, nas duas idades diferentes? Que a língua, as palavras, Juliana sabe muitas palavras em português. Ela sabe, a gente canta até uma dica para as mamães e papais aí que estão assistindo. A gente canta aquela musiquinha, sabe aquela música? Que tem na sopa do neném? E daí vai falando as palavras do que tem na sopa do neném. Enfim, não sei quem canta, mas se você Google, você vai achar. E a gente brinca, porque a música vai tocando e ela vai me falando as palavras em inglês, conforme a música vai falando as palavras em português. Então, vocabulário, ela tem muito. Porém, quando eu tô em casa e a Juliana está conversando com a minha mãe, por exemplo, num outro cômodo, eu fico percebendo como a personalidade muda. Porque nós latinos falamos de maneira diferente dos americanos, né? Então até a nossa personalidade muda um pouco quando a gente fala outra língua. E da criança é incrível, porque o tom de voz dela sobe, ela usa mais os braços quando tá falando em português. Enfim, muda toda a maneira como ela se comporta por causa da mudança de língua. E aí que entra o que eu falei, não é só a língua, não são só as palavras. É tudo uma cultura que envolve, né? É tudo saber, às vezes ela não sabe muito bem como responder a minha mãe de uma maneira que vai ficar legal em português. Ela traduz do inglês, fica estranho, fica engraçado, né? A gente dá risada, mas ela tá crescendo, tá aprendendo ainda, né? E vocês vão ver muito isso também na casa de vocês, se vocês moram fora do Brasil. E se vocês moram no Brasil, quando vocês estão falando com os seus filhos na segunda língua de escolha, né? Seja o inglês ou qualquer outra língua que você fale, às vezes você vai perceber que a sua criança vai meio que fazer uma tradução ao pé da letra, né? E vai ficar engraçado e você vai rir. Mas enfim, isso tudo é parte do crescimento e adquirindo. O que é muito, muito, muito importante para as mamães, isso daí é dica para... Eu tô falando mamães, mas é para todo mundo, tá? Papais, vovós, quem for. Para todo mundo que mora no Brasil e tá ensinando uma segunda língua pro seu filho, é muito importante que você introduza a cultura. Então, vamos supor, o inglês, ele não é só falado na América. O inglês, ele é falado na Europa, né, em vários países da Europa. Enfim, não é só a cultura dos Estados Unidos. Mas tenta escolher, talvez, né, o que eu sugeriria para você, por exemplo, escolher a cultura americana.
Então você tenta introduzir coisas da cultura americana para o seu filho no dia a dia. Não é forçar a barra, não é criar toda uma apostila de desenvolvimento. Não, é no dia a dia, coisas suaves, coisas fáceis, que vai passar desapercebido. Às vezes a sua criança nem vai perceber que está estudando inglês naquele momento, mas que você está passando aquilo de uma maneira normal e a criança vai absorver, porque eles são muito melhores que a gente, né? Criança aprende muito mais rápido que nós, né? Pelo menos que eu. Enfim, de uma maneira suave, mas é gostoso, através de filmes, através de músicas, através até mesmo de poesias, de celebrações, né? Você vai passando essas coisinhas. Então, por exemplo, para minhas filhas, tá? Uma coisa básica: aniversário. Chega o aniversário de quem for lá em casa, a gente canta Happy Birthday to You. Quem me segue no Instagram, inclusive, viu as meninas cantando, e por algum motivo, que eu não sei o qual, eu coloquei o vídeo delas cantando em inglês, não coloquei em português. Mas uma maneira, eu acho que é porque eu quis só gravar rápido e eu tava sozinha em casa com as duas. Quando eu tô sozinha com as duas é um negócio pesado, mas enfim. Você canta parabéns pra você nessa data querida, blá blá blá, e depois canta em inglês. Uma coisa simples, né, que pra criança, tá só cantando parabéns pra você, mas a criança está aprendendo a cantar o parabéns. Ao invés de você ensinar as palavras parabéns pra você nessa data querida. Porque se a sua criança depois for cantar parabéns traduzindo o parabéns pra você em português, do português pro inglês, ou, né, não vai rolar, não vai dar certo, né? Então, o que é importante? A criança já cantar o parabéns em inglês e pronto, já aprendeu que é assim, não precisa traduzir, não precisa voltar pra língua de origem, não precisa nada. Nós, adultos, nós temos muita mania, não sei se mania é a palavra correta, mas é mania de querer explicar tudo, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim pra gente: ah, não, em inglês você não fala esse termo assim, você fala assim. Aí a gente: não, mas por quê? Me explica. Por quê? Eu uso sempre esse exemplo, que uma vez me perguntaram a uma pessoa, eu não sei porquê, eu não sei nem com quem que eu tava falando, mas veio à tona a palavra cama. E eu falei: ah, não é cama, é cama. E daí fiquei tentando explicar pra pessoa que era cama e não cama. E daí a pessoa queria que eu explicasse por quê. Como que a gente sabe que o K de cama se pronuncia can e não K? Se alguém souber, põe aí nos comentários pra mim. Eu não tinha uma explicação gramatical pra isso. Nós brasileiros, nós crescemos falando português, nós conhecemos a língua e nós sabemos que a gente fala cama e não cama, né? Se tem uma regra gramatical, eu acredito que não. Se tiver, alguém me fala. Mas enfim, são coisas assim que às vezes a gente quer explicação. Por que nessa língua fala assim? E não tem uma explicação. É simplesmente porque é assim. Então, por que é importante passar o dia a dia, passar as coisas da maneira que elas são para os nossos filhos, ao invés de ficar tão se apegando à gramática? Porque daí eles vão aprender de forma natural, né? Vão aprender de forma mais suave, mais naturalmente, não vão ficar se pegando tanto a essas regrinhas gramaticais, que são importantes, super importantes, mas se a sua criança aprender o inglês falado primeiro, né, e como fala minha amiga Juliana Magri, o inglês como meio e não como fim, né? Então, falar inglês normalmente, como meio de comunicação, através de brincadeiras, através de jogos, não se pegando tanto a eu sei a gramática do inglês, vai ser mais fácil, porque quando aquela criança, existe uma grande chance, né, que aquela criança vai estudar inglês na escola. Eu acho que todas as escolas no Brasil, a não ser que você estude numa escola específica, assim, que segunda língua seja francês, eu acredito que todas as escolas ensinem o inglês como segunda língua, né? Então, a criança vai estudar inglês, ela vai estudar gramática. E depois, mais pra frente, se você quiser mesmo se aprofundar na gramática, a criança vai fazer um cursinho, né? Não vou citar nomes, mas tem vários cursinhos aí que tem. Mas enfim, o que você vai ensinar dentro de casa é o bilinguismo, é se comunicar e viver, né, o cotidiano da língua.
E claro, também, se você não quiser colocar num cursinho, você pode ensinar a gramática. Mas isso vai ser num momento que você vai sentar com seu filho e vai estudar gramática. E você vai passar as regras gramaticais, né? E vai estudar tudo isso. Bom, e aí, pro pessoal que tá aqui nos Estados Unidos, né? Agora vamos falar um pouquinho pro pessoal que tá aqui e veio do Brasil ou de qualquer outro país. Mantenha o máximo que você pode dentro da sua casa, da cultura e da língua. Tá? Mantenha ao máximo. Eu sei que isso é muito difícil e isso vai ser tópico de um próximo vídeo. Não necessariamente do próximo, mas de um próximo. Porque eu sei que é difícil, eu sei que existe a fase que a criança não quer mais se interessar. Eu sei que às vezes a gente, como fala aqui, né? Falando aqui, pick and choose your battles. Às vezes essa é uma batalha que a gente não quer e a gente fala assim, quer saber? Deixa, eu vou me preocupar com outras coisas porque isso é de menos. Mas não é de menos, né? É importante. Tem muitos valores incluídos nisso tudo, nesse aprendizado, que também é um tópico que a gente vai falar bastante. Pra quem mora aqui e pra quem mora no Brasil também, vocês sabem a importância de uma segunda língua, né? O inglês é muito importante, espanhol também é legal ter, né? E outras línguas, francês, tem gente que fala, né, várias línguas. Enfim, ter uma segunda língua é importante. Não só, a gente é tanto tópico, agora é mais um tópico. Não só para o desenvolvimento pessoal, não só para um desenvolvimento profissional, mas também para o desenvolvimento do cérebro, né? Então, assim, tem várias coisas, vários estudos que apontam os benefícios de se aprender uma segunda, terceira, quarta língua, seja quantas línguas a criança for aprender, né? E existem crianças, sim, que aprendem mais de uma, ou de duas, no caso, né? De duas línguas. Então, por exemplo, lá em casa podia acontecer isso, podia ser português, inglês e espanhol, né? O espanhol, ele existe dentro da minha casa, mas ele não é tão exposto para as minhas filhas. Então, digamos assim, as palavras são expostas, mas não toda essa parte cultural que eu tô falando para vocês, que para mim é essencial. É essencial. Se a sua criança conhece a língua, mas não conhece a cultura, não conhece os atributos dessa língua, vai chegar uma hora que ela vai esbarrar, que ela não vai querer, porque ela não vai ter uma conexão. Ela vai falar, eu não consigo me conectar com essa língua, é tudo muito mecânico, eu sei as palavras, mas eu não tô encontrando a conexão, porque não existe esse conhecimento da cultura e de tudo que vem em torno dessa língua. Então, é importante a exposição cultural, é importante que você mostre vídeos, que você ouça musiquinhas, que você exponha a sua criança ao máximo vivendo aqui. E se você mora no Brasil, eu acho fácil, porque a cultura brasileira, ela tende a ir muito atrás do que é americano, né? Então a gente vê muito filme na televisão, desenho, né? Enfim, tem muitas opções para se conectar. Hoje em dia o YouTube, né? Vai lá no YouTube, vê um monte de vídeo. Enfim, existem diversas maneiras para essa criança se conectar à cultura. Você não precisa pensar assim, mas eu não tenho dinheiro para ir passar férias nos Estados Unidos, então minha criança nunca vai ser exposta a isso. Você não precisa passar férias nos Estados Unidos ou na Europa, onde for. Você pode conectar a sua criança através de outros meios, né? E às vezes pode ser uma coisa super simples, gente. Pode ser assim, imprimir uma folha né, pintar, sabe aquelas folhas que as crianças pintam? E vamos pintar juntos. Eu adoro fazer isso com as minhas filhas, porque a minha filha Juliana, ela adora pintar, desenhar, e é super relaxante, né? Eu acho super relaxante. É uma maneira, às vezes, a gente dá aquela... Ok, vamos sentar e vamos colorir. Colorir, essa palavra que eu tava procurando. Então você pega uma folha de colorir, pega lá os lápis de colorir, ou giz de cera, seja o que for que a criança gosta, canetinha. E você começa a colorir com a sua criança e falar sobre as cores. Vamos falar inglês? Então vamos. E você começa com as cores. E se você vê que as cores já tá muito fácil ali, você começa a falar sobre a figura e sobre aquilo que representa e começa a expandir. Que nem a gente faz com livros, né? Que a gente faz aquela leitura que a gente vai além do livro, além das palavras. Faça com uma simples figura para colorir. É super legal, é super fácil, gente. E é um tempo que você vai dedicar ao bilinguismo. Bilinguismo na hora da janta, na hora de cozinhar.
Existem várias maneiras que você pode introduzir um vocabulário e, de novo, uma cultura. Se você é mãe, pai que cozinha em casa, avó que cozinha em casa para a criança, traz a criança para a cozinha com você. Vai lá no Google, pega uma receita de algo mais, né, voltado à cultura da língua que você tá ensinando. Olha, quando eu passei no túnel, escureceu, ficou ótimo o vídeo, né? Bem melhor, mas enfim. Passa essa cultura através de coisas simples, entendeu? Outro dia uma amiga minha me pediu, tava lá no Instagram também, não sei quem viu, mas me pediu uma receita de um bolo de cenoura americano. O bolo de cenoura americano é completamente diferente do bolo de cenoura que a gente faz no Brasil, né? Com brigadeiro e tal, delícia. Mas o americano é gostoso também. Então, olha, o bolo de cenoura nos Estados Unidos é assim, vamos fazer, é bem mais complicado, tá? Mas é uma delícia, vale a pena. Faz junto com a sua criança, sem perceber, você vai incluir o vocabulário, porque tem vários ingredientes nesse bolo de cenoura. Você vai incluir a cultura, porque é uma coisa que é diferente nos Estados Unidos, né? Se você um dia vier passar férias aqui, a criança pedir um bolo de cenoura, já sabe, a não ser que você esteja na padaria brasileira. Mas já sabe que o bolo de cenoura vai ser outro esquema, diferente, né? E vocês vão conversar sobre isso. Através disso, vai desenvolver uma conversa, né? Que pode incluir um vocabulário em inglês ou não, depende do nível que a sua criança tá de desenvolvimento, né? Da língua. Mas enfim, gente, é isso que eu queria falar com vocês nesse primeiro vídeo. Bilinguismo não é complicado, mas também não é fácil, mas vale o esforço. Eu acho que é super válido. O que você puder passar para os seus filhos tem um valor assim imensurável. Conforme a criança vai crescendo, a criança vai dar valor, vai encontrar aquela idade, né, que vai surgir o obstáculozinho, onde a criança não vai querer muito, vai meio que desanimar, não tô afim, eu vou se prender a outras coisas. Mas pai, mãe, caregiver, seja você quem for, não desista. Invista, é um investimento que não nos custa nada, né? Basicamente, a não ser que você vai comprar uns livros, tal, umas coisas pra ajudar. Mas geralmente até isso você pode pegar da internet, de graça, né? Então não nos custa nada. Custa sim o nosso tempo e a nossa dedicação, mas eu acho que pelo resultado que a gente vai adquirir, vale super a pena, ok? Se você assistiu esse vídeo, gente, compartilha com pessoas que você conhece que tem interesse pelo bilinguismo. Tem muitos outros tópicos, falei alguns aqui, que a gente vai conversar, né, daqui pra frente. E se você tiver pergunta ou dicas, deixa nos comentários, me manda e-mail, me manda direct, o que for, né? A gente vai prosseguir. E daí os outros vídeos que já estão sendo disponibilizados, que eu comentei com vocês, só para um grupo limitado de pessoas, depois eu explico mais o que é isso, através do projeto que a gente está fazendo com a Juliana Magri. Mas enfim, aqueles vídeos logo eles também vão ser disponibilizados e vocês vão poder ter acesso, apesar que eles são bem curtinhos, porque a Juliana só usa eles no meio das aulas dela, né? Ela tem todo um currículo que expande os vídeos, mas para os papais, mamães que têm interesse de expandir, são vídeos bem legais que dá pra você usar conforme você vai ensinando a sua criança, tá bom? Mas é isso aí que eu tinha pra falar com vocês. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.